Eu desinstalei o Instagram, o TikTok, o Twitter e também limitei o meu tempo de tela do YouTube a 30 minutos. Eu deixei só o WhatsApp por motivos óbvios, né? Comunicação, porque simplesmente não tava dando mais. A primeira coisa que eu fazia quando acordava era abrir esses aplicativos. E eu fazia isso enquanto eu comia, eu fazia isso enquanto eu tomava banho, eu deixava um vídeo passando pra eu assistir enquanto eu tomava banho. Eu fazia isso fazendo qualquer atividade do meu dia, porque eu tinha muita dependência, principalmente em vídeos do YouTube longos e também consumir shorts e reels e TikToks. Eu costumava procurar um entretenimento rápido a qualquer custo. Eu ficava atualizando a página diversas e diversas vezes. E a autoestima cada vez baixando mais e a ansiedade aumentando cada vez mais. O sono desregulado e o cérebro literalmente fritando, como meu namorado costuma falar, né? Literalmente o cérebro da gente frita com o vício em redes sociais. E eu tenho certeza que não sou só eu, né? É a maioria das pessoas. Como eu trabalho com arte, ilustração digital, eu sempre usava a desculpa de que eu precisava ter um Instagram instalado, o TikTok instalado e as minhas redes todas ali, né, no meu celular, porque talvez um cliente me chamasse, talvez eu tivesse uma encomenda e eu não poderia perder. Só que adivinha, eu não tô atualizando meu Instagram há muito tempo. Não tô com uma rotina regular de postagens, de ilustrações e coisa e tal. Eu não tô organizada pra isso. Então, isso era só uma desculpa minha pra ficar adiando cada vez mais essa desinstalação. Até que eu falei, chega, acabou a palhaçada e eu não aguento mais. E com o pouco de sanidade que ainda me restava, eu saí desse lugar. Eu desinstalei. E hoje faz 5 dias. Hoje é o 5º dia. Então eu falei nos melhores amigos do Instagram: oi galera, vou desinstalar isso aqui por pelo menos uma semana, porque não tá dando mais. Eu tô viciada e eu tô acordando pra vida. Eu me sinto bem entediada às vezes, né? Hoje é o 5º dia, igual eu falei. E às vezes eu simplesmente abro o celular, daí eu lembro que não tem nada pra mexer ali. Daí eu fecho. E eu fico, meu Deus. E tipo, eu tenho coisa pra fazer fora do celular. Então, isso é claramente uma vontade enorme de ficar procrastinando. E só rolando feed ao invés de eu fazer o que tem que ser feito, de eu procurar alguma atividade manual, porque eu amo essas coisas, mas meu cérebro com tendências a fritar tava simplesmente querendo algo fácil, algo rápido, né? Um feedzinho, uma vida alheia pra olhar, uma coisa que não vai mudar nada a minha vida pra fazer. E isso é apavorante, porque eu vejo o tempo que eu perdi vendo vídeos curtos e rolando feed, literalmente perdendo o tempo da vida real, sabe? O louco é que eu sempre preferi vídeos longos do YouTube ao invés de vídeos curtos, mas esses vídeos curtos, eles são literalmente feitos pra isso, eles são feitos pra pegar a nossa atenção e pra gente querer eles mais e mais e mais e mais e mais. Então mesmo eu, que preferia 1000 vezes assistir um vídeo, um vlog de 1 hora no YouTube, eu tava sendo consumida por isso. Então, era logo depois que eu acordava e também quando eu ia dormir. Então, ao invés de eu simplesmente pegar no sono, eu ficava ali por 1 hora, ou às vezes 2, ou às vezes 3, acabando com o meu próprio sono, porque isso afeta também a produção de melatonina. A melatonina é o hormônio do sono, né? Porque a luz azul do celular, ela afeta a produção de melatonina porque o cérebro entende que ainda é dia e que a gente precisa ficar acordado, coisas assim. Isso é muito prejudicial, obviamente. Eu não notava que eu simplesmente podia acordar para a vida e fazer alguma coisa real, ao invés de ficar nesse mundo fictício da internet, onde tudo é perfeito, mas ao mesmo tempo o algoritmo nos faz sentir raiva, nos faz sentir ansiedade, coisas ruins. E se você consome um vídeo, obviamente vai vir um outro vídeo parecido com aquele, porque o algoritmo entende que você gostou daquele conteúdo. Então, às vezes a gente fica preso em um ciclo de ódio e coisas ruins e conteúdo de, enfim, coisas que eu não posso falar aqui. E não é doido que há um tempo atrás não existia tudo isso, tipo, tinha aqueles computadores com a parte de trás mais gordinha, né? O Windows XP. E a gente simplesmente tinha que ligar a internet no cabo.
E depois a gente podia desligar a internet e a gente não estava mais com internet em casa, não tinha essa coisa de Wi-Fi e coisa e tal. E era um tempo muito bom. Eu vivi esse tempo. Eu acho que eu fui essa geração que pegou isso e a próxima já não teve, sabe? Eu peguei ainda o computador gordinho, eu peguei o Super Nintendo, peguei celular Nokia tijolão, porque minha mãe tinha, enfim, meus tios tinham. E eu gostei muito, foi bom ter tido contato com isso. Outra coisa que esse vício em redes provoca é o FOMO, é o Fear of Missing Out. É o medo de você estar perdendo alguma coisa muito importante que está acontecendo no Instagram, no Facebook, no Twitter, enfim. De você estar perdendo alguma coisa muito legal que está acontecendo lá. Então tem que simplesmente ficar atualizando o feed toda hora para não perder essa coisa incrível que vai acontecer e ela não acontece, sabe? É só o nosso cérebro pensando, uau, atualiza, vai, vê a próxima notícia, vê a próxima postagem, tu não pode perder. Imagina se tu for a última pessoa a ver o que tal pessoa postou. E eu tô surpreendentemente notando que o FOMO não tá me afetando tanto, não. Eu não tô preocupada com o que tá sendo postado no Instagram. Mas tá, em algum momento eu vou entrar e vou ver se alguém me mandou mensagem e tal. Outra coisa, eu tô notando que ninguém vem me mandar mensagem no WhatsApp. É simplesmente mandar vídeos curtos no Instagram, sabe? Então, essa conexão de amizade às vezes também tem que ser pensada. Eu li sobre o FOMO e eu fiquei chocada com o quanto isso é verdade, né? Com o quanto o nosso dedinho tende a ficar ali atualizando. Essa é a mesma técnica usada em máquinas caça-níqueis e tigrinho e coisas assim, né? Que é o prêmio que vai vir, o prêmio que ainda está por vir, que seria um like, uma postagem, um vídeo, uma mensagem. E a possibilidade desse prêmio vir nos faz ficar puxando a alavanca, né? Atualizando a página toda vez. Essa certeza, mas também incerteza, é viciante e nos faz ficar puxando a alavanca toda vez. Eu lembrei de um pensamento que eu tive hoje, quando eu tava numa loja de roupa, eu tava na Renner com a minha mãe. A gente tava naquela área de roupa íntima, né, calcinha, sutiã. E aí eu me lembrei de que eu seguia uma influencer, né, tem várias que fazem isso, mas eu seguia uma influencer que ela postava stories todos os dias de manhã, fazendo vácuum com uma calcinha fio dental, do tipo, ela de roupa íntima nos stories. E isso sendo completamente normalizado, sabe? Tu tá expondo o teu próprio corpo a nada, tipo. E não só isso também, as pessoas estão expondo o corpo, a família, os filhos, a rotina, a casa, a geladeira. As pessoas estão abrindo corpo e alma na internet e achando isso completamente normal. A gente não tem mais o nosso íntimo, aquela coisa de que antigamente as pessoas vinham na nossa casa nos visitar e olhar o nosso álbum de fotos. Eu peguei essa época também. As pessoas vinham em casa olhar o álbum de fotos e ver as fotos que a gente tinha. Isso é muito íntimo, isso é muito. É algo pessoal, É algo. É um tesouro que a gente tem, sabe? A nossa intimidade, as coisas que a gente escolhe mostrar para os outros. E as pessoas não estão escolhendo mais o que elas mostram para os outros, elas simplesmente mostram tudo. Eu tô até chocada que há uma semana atrás eu não refletia sobre essas coisas, mas esse detox digital tá clareando os meus pensamentos e eu tô achando isso muito positivo. Claro que foi muito legal quando surgiu Orkut, Facebook, o Instagram, quando era bem antigaço, que a gente postava as nossas fotos, a gente criava o nosso avatar e a gente conversava muito fácil com as pessoas. Mas é que agora a gente tá num nível muito doentio. O celular virou a extensão do nosso braço e a gente não vive sem ele. É como um órgão do nosso corpo, se a gente não sente, tem quase ataque cardíaco, assim. E eu digo por mim, é verdade. Sem o celular a gente parece estar nu. Eu faço faculdade de licenciatura em artes visuais, né? E esses tempos atrás, mês passado, era a época do estágio obrigatório no ensino médio. E, gente, foi uma das piores experiências da minha vida. Foi, assim, desesperador, porque os alunos, eles não têm mais interesse de nada, o professor tá ali de fantoche, eles estão no celular, apesar de ser proibido, né? Tem algumas escolas que simplesmente, a maioria das escolas, creio,
que eles usam e nada é feito, enfim. E eles ficam na aula o dia inteiro mexendo no celular. E chat GPT, os trabalhos são feitos com inteligência artificial e eles não aprendem mais nada, basicamente. Eles não têm nem interesse em aprender nada. Eu não sei o que os jovens querem pro futuro, mas é verdade. E tem claramente uma tendência nessa queda de atenção dos jovens por causa do uso do celular, né? O engajamento na sala de aula foi completamente perdido. É muito raro tu ver um adolescente que se interessa pela atividade, que quer fazer, que tem propósitos na vida e enfim. E vocês acham mesmo que eles vão ter esse mesmo pensamento que eu tô passando aqui nesse vídeo? Óbvio que não, né? O celular é a vida deles. A comparação com os outros faz parte já da rotina deles e a ansiedade crescendo cada vez mais e transtornos, enfim. Parece o fundo do poço. Desespero. O Instagram, né, e também outras redes que usam bastante a imagem, né, e os vídeos e as fotos, elas são frequentemente colocadas como negativas, porque elas afetam o nosso psicológico, porque a gente se compara com as outras pessoas, a gente compara a nossa vida, a nossa família, nossas escolhas, a nossa carreira, o nosso corpo, nossa aparência, tudo com a das outras pessoas. Tanto jovens quanto adultos, mas principalmente os adolescentes. Eventualmente eu vou ter que postar uma ilustração, mas aí eu vou postar e eu não vou ficar lá atualizando a página e vendo se as pessoas curtiram a minha publicação e vendo se tem comentário, porque não é isso o mais importante, sabe? Eu acho positivo demais essa cultura do desligamento que tá tendo agora, porque eu tava consumindo conteúdos, né? Bastante vídeos sobre essas pessoas que estão procurando desinstalar suas redes sociais e ficar fora para ver no que dá, para ver os pontos positivos, negativos, para ver o que elas fazem naquele tempo que elas usavam para ficar rolando feed, né? Essas coisas. E é produtivo. Será que é mesmo tão necessário a gente manter esses aplicativos no nosso celular? Pensa. Tenta pelo menos ficar uma semana, tu aí, na tua casa, sem o Instagram instalado no celular, sem o TikTok, sem o Facebook, sem a rede social que tu mais usa. Limita o tempo de tela do YouTube a menos tempo, porque eu sei que o YouTube também é prejudicial, tá? Não é só os vídeos curtos. Presta atenção mais nas coisas que tu tá fazendo. Eu tô tentando me policiar bastante nisso, em viver o agora e tentar não almoçar assistindo vídeo e coisas assim. É complicado. A vida real, ela não é igual na internet. A gente tem muitos defeitos e tá tudo bem, todo mundo tem defeitos. A internet não mostra os bastidores, né, da vida. É tudo sempre muito incrível. Mas enfim, a gente tem que guardar as nossas intimidades pra gente, pra ainda ter alguma coisa pra gente amar de nosso. Porque tá tudo é de todo mundo agora. Todo mundo tem acesso à casa de todo mundo e às fotos de todo mundo e o corpo de todo mundo. Isso é muito estranho. E eu acho que a tendência é só piorar. Então, enquanto a gente ainda tá são da cabeça, da cachola, é interessante passar isso para as outras pessoas, para todo mundo, pelo menos refletir. Qual uso ela tá fazendo das redes? Qual uso ela tá fazendo do celular? Será que é realmente necessário todo esse tempo preso nesse feed, nesse aplicativo? Será que é necessário? Provavelmente não, né? Mesmo que tu trabalhe com a internet, mesmo que tudo isso, vai chegar uma hora que tu vai se sentir sufocado e tu vai pensar, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu pelo menos espero que isso aconteça. Então, gente, o que eu tinha pra falar era isso. Foi um insight assim da minha cabeça. E é isso. Comenta aí embaixo o que tu acha sobre o assunto. E até um próximo vídeo.